Doutores, e aí chega aí o típico caso, né? Típico caso que a maioria, uma boa parte das pessoas ia falar assim, né? Queimou junta, né? Até porque se você olhar lá dentro, né? Queimou junta, né? Só que fala queimou junta, mas aqui não tem, no óleo não tem, no óleo a gente não tem presença de água, né? Vocês estão notando? Olha aí como é que tá. Estão notando que isso aqui tá bem vaporizado, ó. É bem vapor, tá, gente? Bem vapor, né? Você vê que lá no óleo não tem aquela mistura, né? Vamos, já tem um vídeo, tô colocando o linkzinho aí, tá à direita, suas acima, mas já tem um vídeo falando sobre isso no EA111, né? No Volkswagen. Enfim, no EA, o AT faz isso. As pessoas geralmente vão falar assim, ah, o carro queimou junta, mas por que está acontecendo isso? Olha, o mais comum, ausência de válvula termostática. Tá, gente? O mais comum é a ausência da válvula de controle de fluxo. Eu até tenho outro vídeo aí também, vai linkzinho aqui também. Eu falo sobre carro até chegar a ferver, né, ebulir, por causa da falta da válvula. Mas tem a ver isso, Norival? Bom, uso de álcool, uso de etanol, tá? Por exemplo, mas não só com etanol, a própria gasolina também gera isso, tá? A gasolina menos, mas principalmente com o uso de etanol. E a gasolina também tem um percentual de etanol. Vocês lembram o carro quando a gente usava etanol antigamente? Você demorava minutos e minutos para sair. Então você ficava minutos e minutos para conseguir aquecer para depois sair. Então você acelerava, ele falhava, né? Aí tinha um sistema que você puxava um cabinho, né? E fechava aqui a entrada de ar, tá? Tinha um bloqueio na entrada de ar para poder ligar. Depois você voltava, assim que pegasse, ele tinha um sistema automático, ou nos mais antigos você voltava ele um pouco, deixava o carro acelerado para você não ter que ficar com o pé no pedal, né? Dessa era antiga, de motoristas antigos, de mecânicos antigos, né? Tinha um sistema que voltava a borboleta automático também, tá? A borboleta do afogador. Mas o carro custava sair. Isso não acontece aqui, né? Não acontece com o carro injetado. Ligou, você não precisa nem esperar o ponteiro mexer que ele sai, né? Ele já anda, né? O certo seria, por exemplo, num Honda, esperar apagar a luz, né? De frio, né? A azulzinha, né? A cold, tem um C. Eu acho horrível o carro se não tem marcador, tá? Mas o Honda, por exemplo, usa duas lâmpadas, então legal. Ela avisa, só sai depois que estiver com a luzinha azul apagada. E aqui a gente fala, pelo menos espera chegar no primeiro ponto, né? Sem a válvula, o carro acaba nunca aquecendo. Nunca conseguindo manter essa parte quente. A não ser que ele seja em trânsito muito pesado. E a válvula é um sistema de controle de fluxo, ela não só abre e fecha, ela para em uma determinada posição. Mas por que eu estou insistindo nisso? Porque quando o motor está frio, então quando o sensor de temperatura lê uma temperatura baixa, quando ele lê lá no cavalete de água uma temperatura baixa, o que ele faz? O sistema de injeção leu temperatura baixa, o módulo vai aumentar a quantidade de combustível, como se fosse aquele afogador. E esse combustível acaba escorrendo pelas paredes da camisa e acaba formando lá no óleo uma borra, uma certa quantidade, não essa escura, tá? Mas essa aqui, uma quantidade de etanol e de água, tá? Principalmente porque o etanol é hidratado, tá? A gente não usa anidro. E com o aumento de temperatura, né, na fase fria, ele forma no aumento de temperatura, o motor vai aquecer, o óleo vai aquecer, chegar em temperatura de trabalho, e se vai ebulir, o sistema de controle evaporativo, esse aqui, né, o sistema de controle de vapores, vai fazer com que isso volte, requeima na câmara de combustão, vai embora lá, passando pelo catalisador, mantendo a emissão de poluentes. Bom, então um dos casos é estar sem a válvula, o carro trabalha frio. Outro caso, moço ali, ó, chegou agora, ele tem 5 minutos, ele sai de casa, ele mora a 3 km, né, menos, né, ele veio a pé, tanto que veio de chinelinho, nem vestiu a calça dele ainda, enfim,
Se ele viesse de carro em 3 km, o motor ia chegar à temperatura de trabalho? Não. E sem válvula, então, que ele ia sofrer mais ainda, ia ficar com a mistura mais rica. Mas tá, rodei os 3 km. Qual que é o problema? Você não esperou ele chegar na temperatura de trabalho para evaporar, tá? Então o óleo não chegou na temperatura de trabalho para evaporar, acumulou um pouquinho. Chega à tarde, vai embora para casa. Ó o carro dele, ele veio a pé hoje, não veio de jetão não. O carro dele, de novo vai fazer o mesmo trajeto e de novo vai ter um percentual acumulado de água, de etanol, de gasolina lá dentro do combustível. Num carro a gasolina, né, usando gasolina, né, você vai ralear o óleo, né, vamos falar assim, né. Mas, enfim, tem que chegar à temperatura de trabalho, para quê? Para fazer separar aqui nesse sistema. Outro detalhe que ocorre muito. Lá nesse outro vídeo eu falo do anti-chama. Problemas aqui no sistema de controle evaporativo. Às vezes você não tem a ligação com a área de grande vácuo, né, de pressão menor do coletor. Então, nesse momento você acaba, por exemplo, se eu vedo aqui, ó, se eu fechar essa parte aqui, ó, se tiver obstruído aqui, só jogando para lá. Enfim, fica mais difícil para fazer esse procedimento de requeima, né, de limpeza. Então, respiro é um problema, trajetos curtos outro problema, falta de válvula termostática outro problema, e lógico, combustível com excesso de hidratação outro problema. Porque a gente tem aí casos de pessoas comprando álcool anidro, adicionando água, e nem a torneiral, né, é a mineral mesmo, né, a água do solo, né, e acabam fazendo esse combustível aí que gera muito isso. Então aqui não é para desesperar, tá? É só para pensar-se no uso do carro. Como é que a gente faz aqui? Vem com o termômetro, o Gleison vai pegar ele lá. Vem com o termômetro. Carro frio, liga ele, mede a temperatura da mangueira inferior e da mangueira superior. Então a gente vai medir a temperatura daquela mangueira ali embaixo, vai medir a temperatura dessa mangueira aqui, tá? Então vai medir a temperatura das duas com o termômetro. Carro frio, tá? É só para mostrar o termômetro, não é para poder medir, não. Vai com o termômetro e vão medir. Então ele mediu a 37 graus Celsius. A gente vai esperar esfriar ainda e vai ver se a temperatura fica igual nas duas mangueiras assim que dá partida. Outra forma de testar a válvula termostática. Num sistema de controle hoje, com eletroventilador, no trânsito é ele que arrefece o radiador, né? Ele que ajuda a arrefecer. Na estrada não. Vai bater ar aqui o tempo todo. Vou trampear a placa da cliente aqui. Se você tiver na estrada e a temperatura do painel começar a cair, tá? Se ela começar a diminuir na estrada, tá sem válvula termostática. Porque na estrada normalmente a válvula vai fechar para não deixar circular água para cá. Além do ar batendo aqui, ainda tem a questão arrefecendo o radiador. Esse próprio ar com o radiador frio pode arrefecer o motor diretamente. Então, para manter o motor quente, válvula termostática é essencial. Isso aqui não é, provavelmente não é junta queimada. Ah, eu estou achando que é junta queimada. Então aí a gente vai para outros testes, a gente pode fazer teste colocando pressão aqui, vendo se a pressão está reduzindo. Olha aqui, ó, sinal de vazamento, ó. Vendo se a pressão está reduzindo. Isso aqui já pode indicar que o carro pode ter superaquecido, tá? Mas a gente põe pressão aqui, mantém aí um bar por 15 minutos, por exemplo, tá? Ou entra aqui com o endoscópio aqui para olhar dentro do cilindro, tá? Ou ainda a gente pode colocar pressão aqui e verificar se a pressão não cai com as válvulas fechadas. Então, hora nesse, hora nesse, hora nesse, tem que dar 4 tombos no motor, né? 4 giros no motor. Então, perfeito? Isso não é junta queimada, primordialmente. Se tivesse realmente na vareta, também poderia ser. É um sinal, um dos sinais que se usava, mas vamos lembrar que o sistema de gerenciamento eletrônico ele acaba causando isso com o uso indevido do veículo. Então tá aí, garagem 545 0800 291 2238.